Olá, concurseiro de todo o Brasil, conectado aqui com o Complexo de Ensino Renato Saraiva. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de legislação tributária do ICMS, a nossa disciplina Impostos Estaduais. Olha só, impostos estaduais hoje, ICMS mais uma vez, e estudaremos a alma do imposto, a essência do ICMS, que é o chamado princípio da não cumulatividade. O ICMS tem como característica mais marcante ser um imposto não cumulativo. E nesta aula de hoje nós vamos entender o que é não cumulatividade e todas as suas importantíssimas facetas que compõem, repito eu, a essência desse imposto. Então, aula 4, na telinha comigo, princípio da não cumulatividade e crédito do ICMS. Andam juntos, de mão dada, não cumulatividade e crédito do imposto. Indo direto ao assunto, a finalidade do crédito fiscal é a compensação do imposto. Então, o contribuinte do ICMS, ele tem direito ao crédito fiscal, cuja finalidade é a compensação do imposto. Qual que é o fundamento disso? Por que que ele tem direito à compensação do imposto? O fundamento disso não é outro senão o princípio da não cumulatividade. Esse princípio da não cumulatividade e a compensação do imposto, juntos, evitam algo que é muito ruim financeiramente para qualquer cadeia de circulação econômica. Evitam a tributação. Evita a tributação, você não deixa eu molhar o bico, evita a tributação em cascata. A tributação que a gente chama de cumulativa. Eis o objetivo do princípio da não cumulatividade. Como que ele funciona? O que enuncia esse preceito? Então, nós vamos, em primeiro lugar, estudar o texto normativo que veicula o princípio da não cumulatividade, que está na Constituição Federal e na Lei Complementar 87/96. Depois nós vamos entender como ele funciona, como ele faz esse efeito de evitar a tributação em cascata. Com isso, nós teremos os primeiros parâmetros para a compreensão do princípio da não cumulatividade. Então, na telinha comigo, o texto do princípio da não cumulatividade, aqui na Constituição Federal, na Lei Complementar 87/96, eu tenho o seguinte enunciado: o ICMS será não cumulativo. Então, aqui, conforme eu disse, enfatizando a não cumulatividade do imposto. O ICMS será não cumulativo. Compensando-se, então vem aqui a compensação, o que for devido em cada operação de circulação de mercadorias e prestação de serviços com o montante, então eu compenso o devido a título de ICMS, tá? Então a compensação é isso, é ICMS versus o montante cobrado nas operações anteriores. Então, eu compenso ICMS com ICMS. Eu compenso ICMS devido com ICMS cobrado. ICMS devido atual, na operação atual, com ICMS cobrado, tá aqui, ó, cobrado, nas anteriores, pelo mesmo ou outro estado. Então, veja só, eu compenso de um lado ICMS devido na operação que estou realizando com o ICMS que foi cobrado na operação anterior. Mesmo que a operação anterior
tenha cobrado ICMS para um outro estado. Então, nas operações interestaduais, também há transferência de crédito de ICMS ao direito ao crédito do imposto. Veja muito bem, olhe com muita atenção para esse texto do princípio da não cumulatividade. Ele é um texto que tem bastante sutilezas, nós vamos entendê-lo de uma forma bastante prática, porém, eu quero, em primeiro lugar, chamar a sua atenção para as possíveis pegadinhas do examinador. Por isso eu grifei essas palavrinhas em vermelho. Ó, não cumulativo. O examinador pode vir e dizer que o ICMS ele é cumulativo. Estará falando só uma parte. Ele não é cumulativo, é justamente o contrário. Ele é não cumulativo. E aí o examinador coloca um cumulativo lá e você, por fazer uma leitura rápida, não percebe que ele tirou o não. Então, o ICMS é não cumulativo, princípio da não cumulatividade. Muita atenção em assertivas de questões teóricas do examinador. O que mais? O ICMS, tá, que dá direito à compensação, é o que foi cobrado nas operações anteriores. Olha lá, cobrado. Vamos grifar a palavrinha cobrado. Por quê? Porque o examinador, ele é dono de colocar no lugar de cobrado, pago. Imposto pago é uma coisa, imposto cobrado é outra. O que é o imposto cobrado? Imposto cobrado é o imposto que é devido, o imposto que foi destacado na nota fiscal. O que é imposto destacado na nota fiscal? Eu vou mostrar daqui a pouco mais pormenor, mas é o imposto cobrado na operação que é consignado no campo próprio da nota fiscal. É informado no campo próprio da nota fiscal o imposto que está sendo cobrado naquela operação. Então, imposto cobrado é o imposto destacado, é o que aparece na nota fiscal. Se o contribuinte pagou ou não aquele imposto, isto não interessa para o princípio da não cumulatividade. Então, o que importa é que o imposto tenha sido cobrado, que ele esteja destacado na nota fiscal, que seja devido. Não interessa se pagou, se recolheu, para a não cumulatividade isso não é relevante, isso não é importante. Outro detalhe, o direito à compensação é do imposto cobrado nas operações anteriores, nas operações antecedentes. Ou seja, não vai cair na conversa mole do examinador se ele colocar na tua prova que o ICMS que pode ser compensado é o ICMS cobrado nas operações posteriores. Eu não tenho como compensar imposto que ainda está por vir. Então, eu só posso compensar imposto pretérito, que foi cobrado nas operações anteriores. Então, comigo, ICMS é não cumulativo, eu compenso com imposto cobrado nas operações anteriores. Tudo bem? Muito bom. Então, eu já sei agora como está enunciado o princípio da não cumulatividade. Então, eu posso começar a compreendê-lo sob o aspecto conceitual e também prático, seu mecanismo, seu funcionamento. Então, alguns conceitos correlatos ao princípio da não cumulatividade. Dá uma olhada na telinha. Primeiro conceito. Eu falo imposto devido em cada operação. O que significa imposto devido? Muito bem. Imposto devido é o resultante da aplicação da alíquota sobre a base de cálculo de cada operação ou prestação sujeita à cobrança do imposto. Então, é a alíquota, que é um percentual, vezes a base de cálculo. Aqui, essa multiplicação me dá o resultado do ICMS devido numa determinada operação. Você vai estudar alíquota e base de cálculo adiante no nosso curso, na parte que vai ser ministrada pelo professor Dimas. Agora, nós já podemos aqui saber que o imposto devido em cada operação é o resultante da aplicação da alíquota sobre a base de cálculo. É a multiplicação da base de cálculo pela alíquota.
O percentual de imposto vezes a base de cálculo que você vai estudar, que é o valor da operação, mas não é tão simples assim. Você terá aula a respeito disso. Muito bem, então imposto devido resultante da multiplicação da alíquota pela base de cálculo. Deixa eu dar um exemplo para você. Vem comigo na telinha. Olha só, imagine você uma operação, tá? No valor de, vamos colocar aqui, R$1.000. Então, uma operação de R$1.000. Como que eu calculo o imposto devido? Eu tenho que saber a alíquota do imposto. Então, eu tenho que saber a alíquota do imposto. Vamos imaginar que a alíquota é de 17%. Na maioria dos estados, a alíquota padrão é 17%. Por que eu falo maioria dos estados é 17%? Porque há estados como o Rio de Janeiro que é 19%, outros como São Paulo que é 18%, mas o padrão, a maioria das alíquotas, a maioria dos estados, a alíquota do ICMS é padrão, a principal é 17%, a alíquota interna. Claro que há produtos com alíquotas menores e maiores, mas a maioria dos produtos estão tributados a 17% em quase todos os estados. Alguns estados fogem disso, com exemplos que eu aqui citei. Muito bem, então vamos calcular o imposto devido nessa operação aqui exemplificada? Vamos lá, volta comigo na telinha. Imposto devido, então já vou chamar de ICMS, é a alíquota, vamos pôr aqui a alíquota, vezes o valor da operação. Esse valor da operação nada mais é do que a base de cálculo do imposto. Então, o ICMS é igual a 1.000 vezes 17%. Eu inverti os fatores aqui, mas a ordem dos fatores não altera o produto. Na verdade, ó, é 17% vezes 1.000. Bom, ICMS é igual a R$170. Esse é o resultado do quê? Do imposto devido na operação, em cada operação. E aí, nós podemos ver também o que é imposto anteriormente cobrado. O que vem a ser, vamos padronizar aqui, o imposto anteriormente cobrado. É a importância calculada nos termos do item precedente, ou seja, imposto devido, e destacada em documento fiscal hábil. Então, veja, o imposto cobrado é mais do que o imposto devido. O imposto devido, ele é devido pelo cálculo da aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, como manda a lei, sobre o valor da operação, como manda a lei. Porém, imposto cobrado vai mais longe. Ele tem que ser destacado no documento fiscal hábil. Tá certo? Então, o princípio da não cumulatividade, ele se vincula não apenas ao imposto devido na operação atual, mas também ao imposto cobrado nas operações anteriores, aquele destacado num documento fiscal hábil. E o que é documento fiscal hábil? Nós vamos estudar isso ainda nesta aula de hoje. A Lei Complementar 87/96, então, com base no princípio da não cumulatividade, vem estabelecer as regras de apuração do ICMS. Quando eu compenso o imposto devido com o imposto cobrado nas operações anteriores, eu nada mais estou fazendo do que, exatamente, eu estou apurando o ICMS devido. Eu somo o imposto devido na minha operação e subtraio o imposto cobrado nas operações anteriores, que é meu crédito. E com isso eu apuro, eu encontro o ICMS devido. Esse é o sistema, o famoso sistema de compensação. Para você entender melhor, vamos ao artigo 24 da Lei Complementar 87/96, da Lei Candir. Esse artigo é repetido nas legislações de todos os estados, a sistemática é a mesma em todos os estados da federação. Então, estudando o artigo 24 da Lei Complementar, eu estou estudando como que se apura o ICMS em qualquer estado. Olha o que diz o artigo 24. A legislação tributária estadual
disporá sobre o período de apuração do imposto. Então, eu tenho um período de apuração do imposto. Esse período de apuração, a legislação tributária estadual, como padrão, e é o que temos hoje, não destoa isso em nenhum estado, esse período de apuração é mensal. Então, todas as legislações estaduais vêm e estabelecem o período mensal. As obrigações consideram-se vencidas na data em que termina o período de apuração. Quando que termina o período de apuração, gente? Se é mensal, é no último dia do mês. Então, na data que termina o período de apuração, considera-se vencidas as obrigações tributárias. Então, se eu estou apurando o imposto do mês de março, no dia 31 de março, vai haver o vencimento do imposto apurado, do imposto devido. Porém, as legislações estaduais costumam dar uma colher de chá para o contribuinte e estabelecer o que a gente chama de agenda tributária. O que vem ser a agenda tributária? É um cronograma de prazos de pagamento de acordo com a atividade da empresa. Então, cada grupo de atividades tem uma data de pagamento, que normalmente é no mês seguinte, pode ser dia 10, dia 20, dia 15, ou pode ser até com 2 meses subsequentes. A data de pagamento, a agenda tributária de pagamento do ICMS. Então, embora o vencimento pela lei complementar seja no último dia do mês, a legislação de cada estado estabelece a famosa agenda tributária. Bom, então eu tenho o período de apuração, eu apuro o imposto que vence no último dia do mês. E como que eu pago isso? Olha só, a liquidação, então, ó, termina no período de apuração e são liquidadas, o quê? As obrigações são liquidadas de 2 formas possíveis. A primeira, por compensação ou mediante pagamento em dinheiro. Compensação ou pagamento em dinheiro. É assim que funciona a apuração do imposto, é assim que funciona o ICMS. Eu pego o período de apuração, levanto o imposto devido e aí vem o pagamento em dinheiro ou por compensação, a liquidação por compensação ou pagamento em dinheiro. Mas como que funciona essa liquidação por compensação? Vou mostrar para você agora. Olha só na telinha um exemplo que eu vou colocar. Imagine você o seguinte. Imagine você que nós temos operações de entrada e operações de saída numa empresa. Sempre assim. A operação de entrada, ela dá um crédito para o contribuinte, ok? Que é o valor cobrado na operação anterior. Esse crédito é o ICMS cobrado na operação anterior. E a saída, ela constitui débito. As saídas constituem débitos. Esses débitos nada mais são do que ICMS devido na própria operação. Então, eu vou pegar dentro do período de apuração, que é o mês, todas as saídas, e vou lançar a débito. E todas as entradas, e vou mandar ver a crédito. E com isso, eu vou achar o ICMS. Esse cotejo, saídas versus entradas, nada mais são do que compensação. Compensação. Ok? Compensação. Agora, é claro que a hora que eu comparar saídas com entradas,
débito com crédito, eu vou chegar a um resultado do ICMS que vai ser um valor que é uma diferença. Essa aqui, o que eu faço com ela? O que eu faço com a diferença? Se o débito for exatamente o crédito, tivemos 100 mil de imposto cobrado nas operações anteriores e 100 mil de imposto devido na própria operação, aí zera, tranquilo, compensou tudo. Mas não é assim. Às vezes, o crédito é maior que o débito, então sobra um saldo credor. Outras vezes, o débito, isso acontece, aliás, a maioria das vezes, o débito é maior do que o crédito. Aí dá um saldo devedor de imposto que deve ser pago em dinheiro. É assim que funciona. Para não ficar dúvida, a Lei Complementar 87 de 96 coloca todos os pingos nesses is. Olha o que diz o inciso 1 do artigo 24 que estamos estudando. Então, as obrigações consideram-se liquidadas por compensação, então elas são liquidadas por compensação até o montante dos créditos escriturados no mesmo período. Então, até os créditos escriturados no mesmo período, mais o saldo credor de período ou de períodos anteriores. Então, veja só o que eu vou dizer para você. Às vezes, eu tenho saldo credor que sobrou no mês passado e eu tenho que considerar. Então, vamos pegar um exemplo aqui de uma escrita fiscal. Dá uma olhadinha na tela. Eu tenho lá um saldo credor, SC saldo credor, do mês anterior, no importe de R$ 1.500. Aí, os créditos do mês ficam dentro da importância de R$ 2.000. E o imposto relativo às saídas, o débito do mês, fica igual a R$ 5.000. Qual que é o meu ICMS? Então, o meu ICMS é assim. Eu vou, em primeiro lugar, eu vou pegar o meu saldo credor do mês anterior e vou somar com o meu crédito. Eu acho lá 1.500 mais 2.000, eu acho 3.500. E vou compensar esse valor com o meu imposto devido, com o meu débito. Qual que é o meu débito? 5.000. Então, quanto que eu vou compensar? Eu vou compensar 3.500. Então, o meu ICMS devido é igual ao valor do débito, 5.000, menos os 3.500 que eu estou compensando. Eu não preciso pagar porque eu liquidei por compensação. Então, eu vou desmembrar esses 5.000 em 3.500. 3.500 eu vou compensar com os outros 3.500. Então, isso aqui morre. Eu tenho que achar a diferença, que é os 5.000 menos os 3.500 que foram compensados. Então, o meu ICMS devido, o meu débito, porque isso aqui é débito, isso aqui é crédito, é igual a R$ 1.500. Esse é meu ICMS devido, o débito. Tranquilo? Sossegado? Viu? É exatamente o que eu disse lá no inciso 1 do artigo 24. Volta lá. As obrigações são liquidadas até o montante dos créditos escriturados no mesmo período, mais o saldo credor. Então, isso é por compensação, tá? Eu somo os créditos e o saldo credor anterior e compenso esse valor com o imposto devido no mês. Tudo bem? Então, inciso 1, vamos só grifar de amarelo, é da liquidação por compensação. E aí vem a história. Se o montante dos débitos do período, então débitos
Superar o dos créditos. Superar os créditos. Então, débito é maior do que crédito. A diferença será liquidada dentro do prazo fixado pelo Estado. Como chama esse prazo? Você já sabe? Agenda tributária. Legal, então eu tenho a agenda tributária, eu vou liquidar. Débito maior que crédito é igual a débito. Isso aqui tem que ser liquidado. Liquidado. Quer exemplo numérico? Vamos lá no exemplo que já mostramos agora há pouco. Aconteceu isso aqui, ó. Qual que era o meu débito aqui? Débito era igual 5.000. E o meu crédito? Igual 3.500. Portanto, o débito é maior do que o crédito. Aí eu achei, então, eu tenho que liquidar a diferença. 5.000 menos 3.500, 1.500 a débito. Isso eu já tinha mostrado, estou mostrando novamente para você compreender que o inciso 2 fala da liquidação da diferença. Viram só? Então, eu apurei o imposto no período, escriturei todos os débitos, achei o que dá o valor montante total do débito. Aí eu pego o saldo credor do mês anterior, se tiver, somo com os créditos do mês, acho o valor dos créditos. Aí eu pego os créditos e compenso pelo inciso 1 com o débito. Se o débito for maior que o crédito, ou seja, ainda vai faltar débito para cobrir. Esse débito é saldo devedor de imposto, tem que ser pago no prazo fixado na legislação estadual. Tudo bem? E agora, e se acontecer o contrário? E se o crédito for maior que o débito? Bom, aí é fácil. Você acha que o Estado vai falar assim para o cidadão, para o contribuinte? Olha, se o crédito é maior que o débito no período de apuração, sobrar crédito, passa no caixa da Secretaria da Fazenda do Estado para pegar de volta o dinheiro. Você acha que o Estado vai fazer isso? Claro que não. Então, o que diz a lei nesses casos? Nesses casos em que o crédito for maior que o débito, ou o débito for menor que o crédito, como queira, e sobrar crédito no final do mês, o saldo credor será transferido para o mês subsequente. É o que diz o inciso 3. Olha lá. Se, pelo inciso 3, o montante dos créditos superar o dos débitos, a diferença, vamos colocar agora aqui em vermelhinho, será transportada para o período seguinte. Eu chamo isso que sobra aqui de saldo credor. Então, o saldo credor é transportado para o meu amado e idolatrado mês seguinte. Vamos dar um exemplo disso? Vamos dar um exemplo disso. Vamos dar exemplo, então, de uma situação em que o débito é menor do que o crédito. Vamos imaginar que foi apurado lá no período um débito igual a R$8.000, mais um crédito relativo a 9.500 de entradas. Então, aqui, ó, é a situação. O débito é menor do que o crédito. Então, vai me sobrar saldo credor. Então, o ICMS é igual a 8.000, que é débito, mais 9.500, que é crédito. Tá? Então, esse aqui, 8.000, é débito e o 9.500 é crédito. Então, o ICMS aqui deu igual a 1.500 crédito. Está sobrando. Isso aqui é saldo credor. Saldo credor, o que eu faço? Transporto para o mês
seguinte. Saldo credor, eu transporto para o mês seguinte. Ok? Então, sobrou isso lá na escrita fiscal do contribuinte, sobrou saldo credor, vai para o mês seguinte. E aí, lá no mês seguinte, ele vai compensar. Então, não tem direito a pegar o saldo credor de volta. Aí você me diz, mas é comum acontecer isso, sobrar saldo credor? Veja, em situações normais, o saldo credor geralmente não sobra. Mas imagina você uma empresa que está iniciando a atividade, está começando a atividade, ela está se estocando. E se ela está se estocando, vai sobrar muito crédito para ela. Por quê? Porque ela tem muita entrada, mas ela ainda está começando a atividade, está montando seu estoque, e as vendas vão vir aos poucos, as saídas vão vir aos poucos. Então, essa empresa tem a tendência de ter saldo credor. Outra empresa que tem a tendência de ter saldo credor, mas um saldo credor assim passageiro, é aquela empresa varejista no mês, por exemplo, de janeiro. Vendeu muito em dezembro, aí chega janeiro, as vendas são fracas e a empresa também está repondo estoque. Então, compra muito, vende pouco. Se eu compro muito, vendo pouco, a minha tendência é uma sobra de crédito, vai dar saldo credor. O que não pode acontecer é um saldo credor que se repete permanentemente ao longo dos meses. Um saldo credor que nunca é absorvido. Aí eu vou chamar de saldo credor acumulado ou crédito acumulado. Só que isso é outra história, esquece por enquanto. Vamos ficar com o saldo credor normal, que não é rotineiro. O normal é dar débito. Agora, quando dá saldo credor, e não é sempre, mas eventualmente a empresa tem saldo credor, um mês ou outro, alguns meses ou outros, esse saldo credor é transportado para os meses seguintes. E secreto acumulado? Aí, como eu disse, é outra conversa, nós vamos ver o que acontece com o crédito acumulado na aula própria sobre o tema. Muito bem, nós vamos parar por aqui. No próximo bloco, nós vamos continuar com o tema não cumulatividade e crédito do imposto.